Isaías está quase no centro da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías também conhecido como um dos profetas maiores pela quantidade da escrita, o volume do livro. Isaías 43, 13, amém? Amém. Ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos ler novamente. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? A igreja pode sentar. Irmãos, o povo do Senhor, conhecido como o povo hebreu, conhecido como o povo de Israel, conhecido como o povo judeu, viveu muitas situações diversas, assim como nós. Muitos altos e baixos, muitas realizações e frustrações, muitas conquistas e derrotas, muitos momentos de alegria e tristeza. E chega um momento, e nesse contexto, depois você pode ler os versículos anteriores, você vai ver o que está sendo ministrado, está tudo aqui na palavra do Senhor. Lemos um versículo para ganharmos tempo. E a palavra do Senhor vem nos dizer que, pela necessidade do povo, de ouvir uma palavra de encorajamento do Senhor, que trouxesse segurança para o povo do Senhor. Então o Senhor levanta Isaías para ministrar uma palavra conforme a necessidade do seu povo. E assim somos nós, conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade da igreja aqui neste culto. Hoje Deus traz uma palavra ao nosso coração, conforme a necessidade do seu servo, da sua serva. A cada dia Deus traz uma palavra do Senhor às nossas vidas. E Deus, Ele tem formas de trabalhar que, quando nós vamos lendo nas Sagradas Escrituras, assim como Deus, Jesus também sendo Deus, e o Senhor Deus, através dos seus profetas, de uma forma muito especial de ministrar, de tratar, uma forma que chama a atenção das pessoas, porque o seu povo estava precisando de algo do Senhor. Em Isaías, capítulo 1 ao 39, nós vemos que Deus estava exortando o povo, trazendo uma palavra mais dura àquele povo, porque era momento disso, havia uma necessidade, e o povo do Senhor precisava ouvir a exortação do Senhor. E vemos que a partir do capítulo 40 ao 66, estamos no 43, o Senhor começa a ministrar agora uma palavra, não mais de exortação, mas uma palavra de encorajamento ao seu povo, uma palavra que Ele começa a se apresentar ao seu povo, a mostrar que Ele é Deus, o que o Senhor faz, quem Ele é, do que o Senhor é capaz, porque o povo necessitava novamente de ouvir quem é este Deus. E às vezes nós já sabemos, nós falamos, eu sei quem é Deus, eu creio em Deus, mas há necessidade do Senhor vir de uma forma ou de outra. Mas há essa necessidade, vez por outra, em nossas vidas, assim como foi sobre aquele povo. O Senhor vem e começa a enfatizar sobre eles. E Deus diz através do profeta Isaías: assim diz o Senhor. Essa frase curta, irmãos, e parece que simples, mas ela tem um peso glorioso. Assim diz o Senhor, quer dizer que, olha, que você está necessitado, presta atenção agora, abra os teus ouvidos, esteja atento ao Senhor, pare de fazer o que você está fazendo, olha para o Senhor teu Deus, que assim diz o Senhor. Logo em seguida, Deus vem falar algo para a pessoa, quando ela começa a dar atenção, como era aquele povo. Nós estamos assim, irmãos, o nosso corre-corre, a correria do dia a dia, nós temos nossos afazeres, nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, nós queremos chegar a algum lugar. Deus também coloca algo em nosso coração, nós estamos com as responsabilidades, estamos preocupados, chateados, magoados, estamos ali pensando em recuar, estamos analisando se vale a pena servir a Deus. Ir para a igreja parece que nada acontece, eu vejo as pessoas sendo abençoadas, mas parece que eu não sou.
E aí vem o Senhor e diz: assim diz o Senhor. Quando damos a devida atenção a esta palavra, nós sabemos que daqui a pouco vem coisas maiores e melhores e poderosas de Deus. Porque Deus está usando o homem, mas em nome dele. Talvez Isaías só estivesse já falando ao povo. O povo não fosse dar tanta atenção, não fosse ser impactado para dar atenção à palavra de Deus. Mas Deus já usa ele naquele momento dizendo: olha, povo, assim diz o Senhor. E este é o momento, irmãos, de sermos sensíveis ao Senhor. Porque a qualquer momento Deus traz esta palavra para nós, assim como está trazendo agora. Daqui a pouco, em outro momento de nossas vidas, Deus vem também de uma forma ou de outra, usando alguém ou não, diretamente, em um sonho, de alguma forma. Deus simplesmente faz brotar em nosso coração, em nosso entendimento, esta palavra: assim diz o Senhor. E Deus começa a anunciar. Ele fala: eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o teu Criador. Eu te remi, eu sou o Santo de Israel, eu sou Deus Todo-Poderoso, sou Deus Eterno, eu sou e eu o serei, dando a certeza que Ele vai continuar sendo Deus, e não só Deus, mas o nosso Deus, em que Deus faz questão de se apresentar ao povo e enfatizar ao povo: eu sou Deus. E quantas vezes, irmãos, nós temos essa necessidade de ouvir de Deus, Deus enfatizar que Ele é Deus, que nós não servimos uma pessoa humana, limitada, mas nós servimos ao Deus das nossas vidas. E como o Senhor sabia que aquele povo precisava desta palavra, o Senhor ministrou nas suas vidas. E conforme Deus vem em nosso coração e sabe que nós estamos necessitados de uma palavra, Deus vem e ministra em nossas vidas. Esse Deus que vem e se apresenta, faz questão de falar: olha, eu sou Deus. Creia, confia, espera, aguarde, me sirva, porque eu sou Deus. O Deus do ontem, o Deus do hoje, de agora, e o Deus de todo eternamente é o Senhor. E Deus, a pessoa de Jesus, Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia revela em muitos momentos o que aponta para Deus e como Deus se apresenta. Também depois do Novo Testamento, Jesus aponta para Jesus e Jesus se apresenta: eu sou. E Ele ministra sobre as nossas vidas o seu propósito, o seu querer, a sua vontade. E esse é o nosso Deus, é o Deus desta igreja, é o Deus da nossa família. Por isso nós precisamos crer, irmãos. Creia por você, creia por alguém que está na sua casa. Temos que crer por eles, irmãos. Não podemos deixar a falta de fé dos outros impactar a nossa fé. Nós temos que perseverar, e Deus continuar sendo o nosso Deus. E Deus vai abençoar. Algo vai acontecer. O coração vai se quebrantar. Vai ter um momento que alguma coisa vai acontecer. Aquela pessoa vai perceber que assim diz o Senhor. E o Senhor vem e ministra na vida daquela pessoa que Ele é Deus. E ali move um quebrantamento naquele coração. Nós pensamos muito limitado, irmãos. Nós pensamos conforme o que nós vemos ou ouvimos. E principalmente em casa, na família, nós ouvimos, nós vemos, e nós achamos que às vezes Deus não vai fazer nada. Se cremos em Deus, sabemos que Deus é esse que se apresenta a nós. É o Deus que fez todas as coisas, Deus criador dos céus e da terra, e que tudo que neles há, irmãos. O Deus constitui a sua igreja, que está preparando um povo para quando Jesus voltar, estarmos para toda a eternidade com Deus. E se o Senhor não quer só nós na glória, quer a nossa casa com Ele, quer a nossa família com Ele, quer cada visitante que chega aqui, cada pessoa que está através da internet, ouvindo a ministração da palavra do Senhor, a adoração ao Senhor, aprendendo a respeito deste Deus. Deus vem e alcança os corações. E aqui o Senhor na sequência diz assim: eu sou o Senhor.
Olha que Deus, como Ele vai enfatizando para si mesmo. Não é ninguém que está ali querendo falar, mas o Senhor está falando. Deus está anunciando e declarando: eu sou. Esta é a forma de Deus chamar a nossa atenção. De falar duas vezes, é propositalmente, irmãos. Isso acontece na palavra do Senhor em muitos momentos. Eu sou. Diz aqui a palavra do Senhor. Depois que Deus se apresenta, depois que Deus mostra quem Ele é, se havia uma dúvida na vida de alguém, então ninguém agora pode ter dúvida. Ninguém agora pode pensar: será que Ele é Deus? Será que Ele se importa? Às vezes nós pensamos isso. Tem que mandar esse pensamento fora, irmãos. Logo. Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor me ama? Será que o Senhor quer usar a minha vida? Será que a minha vida tem sentido? Tem valor? Tem, irmãos. Preço do sangue de Jesus. Esse é o valor da sua vida. O inimigo quer convencer as pessoas que as pessoas não valem nada. Mas, irmãos, o nosso preço é esse: o derramar do sangue do Filho de Deus. Sacrifício vivo, santo, cordeiro puro, imaculado, em favor das nossas vidas. E diz essa palavra, irmãos, que depois que Deus se apresenta ao povo, Deus começa agora a falar diretamente referente ao povo. Porque Deus começa a falar: não temas, eu sou contigo. Ou seja, não se desespere, não recue, não volte atrás, não deixe o caminho. Não deixe de pensar naquilo que você quer alcançar para a sua vida. Se você sabe que é bênção, continua, não temas. Eu sou contigo. E depois que Deus falou isso contigo, Ele fala: olha, quando passarem pelas águas, não vai te afogar. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar. É certezas que Deus vem nos dando a cada dia na sua palavra. Porque Ele é conosco. Depois Ele falar de quem Ele é, agora Ele fala o que Ele faz. Eu te livro na água, eu te livro no fogo. Deus falando: eu sou capaz disso. Confia, creia, aguarde, espere. E essa palavra, quando diz quando passares pelas águas ou pelo fogo, implica em algumas coisas. Quando passar quer dizer que não é se passar, é quando passar. Mas será que vai passar, sim, irmãos? No mundo tereis aflições. É algo que vencer para estar com o Senhor na glória. Então são as águas turbulentas das nossas vidas, do nosso dia a dia. Às vezes é um maremoto, às vezes são as ondas muito altas, às vezes um pouco baixas, mas está ali batendo, incomodando, e vai e volta, e aquilo está numa constância ruim, aquela água continua. Às vezes é uma cachoeira caindo em nossa cabeça, é muita água, é muito forte, parece que não vamos aguentar, o volume é terrível. E às vezes é o fogo. Mas o Senhor diz: quando passares. Então primeiro, passamos, ou passaremos. Não é se vai acontecer, acontece. Muitas pessoas questionam se Deus é Deus mesmo porque permite. Não podemos, irmãos, guardar isso no nosso coração. Ele é Deus. Não podemos questionar Deus. Quando passares, e não se passares. Mas aprendemos também que não é só pela água, é pela água e pelo fogo. Dois extremos. É terrível. A água, os irmãos sabem, sempre tem reportagem sobre isso. Choveu, inundou, desabou, afogou, muitas vidas se vão. É terrível. Ou é pela água ou pelo fogo. E só pela água é ruim, só pelo fogo é ruim. Mas o Senhor diz: quando passares, não é certo, pela água e pelo fogo. Dois extremos de provações. E às vezes nós estamos em uma clamando a Deus para sair. E quando saímos da água, daqui a pouco nós vemos que é o fogo, irmãos.
Mas o Senhor fala, mas eu estarei com você. Então, façamos sim, pela água e pelo fogo. Mas agora vem a parte melhor. Está melhorando. Vamos a palavra, irmão. Quando você lê aqui. Pela água e pelo fogo, passamos nessa palavra. E passar não é só começar. Passar não é morrer ali no meio, ou quase chegando. Passar é começar e terminar. Começar e concluir a sua caminhada. Está entendendo a palavra do Senhor? Então quando você passa, o Senhor diz, você vai passar. Quando você passar, olha, passou. Lembra? O vento veio, mas ele passou, se foi. Então a água vem, você passa por ela, e você chega do outro lado, porque você passou, porque o Senhor é contigo. Aleluia, Deus. E o melhor de tudo, irmãos, é porque sempre Deus é conosco. Aleluia. A palavra ensina que em todo momento Deus é conosco. O Senhor jamais nos deixa. As pessoas abandonam a Deus. E Deus não nos deixa, irmãos. Deus fala que Ele criou, formou, remiu, chamou pelo nome. E olha que lindo, tu és meu. Chamou pelo nome, pelo teu nome, pelo meu nome. Tu és meu, diz o Senhor. Quando nós temos algo, nós cuidamos. Quando temos algo, nós nos preocupamos. E Deus muito mais, irmãos, zela por nós. A Bíblia fala que somos como menina dos olhos do Senhor. É um cuidado, é uma proteção. Dia após dia, o Senhor está ali cuidando das nossas vidas. Tu és Deus, te chamei para que saibais, entendais e creiais, diz o texto. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então a fé não simplesmente ela brota. Não tenho fé, agora eu tenho fé. Teve uma sequência. Saibais, entendais e creiais que eu sou o mesmo, diz o Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Como que isso funciona? Saibais, temos acesso à palavra. Começamos a receber a respeito de Deus. O plano do Senhor, a vontade do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor, a longanimidade do Senhor das nossas vidas, o envio do Filho amado, o sacrifício do Filho amado, a ressurreição do Filho amado, o envio do Espírito Santo, nos acompanhando a cada dia o Espírito Santo, nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo, para morarmos na glória para toda a eternidade, onde não haverá tristeza, dores, desespero, competições, mas haverá a presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Para que saibais, passamos a saber, que entendais, passamos a entender esta verdade do Senhor, esta palavra do Senhor, esta vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E aí nós cremos, para que saibais, entendais e creiais. Então o Senhor vem e ministra sobre as nossas vidas. Somos nós que temos que guardar isso em nosso coração. Amém? E o Senhor diz, eu sou o Senhor, fala de mim, não há Salvador. Glória a Deus. Às vezes as pessoas querem fugir. Deus não está resolvendo, eu vou procurar outra coisa, vou procurar em outro lugar, vou procurar de outra forma. Não adianta, irmãos, porque é Deus quem faz. Tanto querer efetuar é do Senhor, mas é no tempo do Senhor. Não adianta querermos resolver por Deus, ajudar a Deus, não vai acontecer. Tem que ser da forma que o Senhor quer fazer. Muitas pessoas nós ouvimos falar, eu até tentei, mas eu percebi que não dava, não deu. Eu voltei para o Senhor. Então é melhor não deixar, irmãos. É melhor não voltar atrás, é melhor continuar no Senhor, chorando, sorrindo, conseguindo, não conseguindo, sendo justiçado, sendo cobrado. Não importa, o importante é estarmos diante do Senhor. Porque Ele é teu amigo. Ele te escuta. Ele te orienta. Ele te capacita. Ele te
guarda. Não vale a pena deixar a presença do Senhor por nada, irmãos. E aí chegamos a esse versículo que nós lemos: antes que houvesse dia, eu sou. Antes de tudo, Ele já era. Será que Deus pode fazer alguma coisa? Pode. E ninguém há que possa fazer Ele escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É uma pergunta, é mais que uma pergunta, irmãos. É um reforço daquilo que Deus já está trazendo, já está ministrando para nossas vidas. Depois que Deus se apresenta dessa forma gloriosa e fala tudo o que vai fazer na vida do povo, essa pergunta parece que não tem sentido. Agindo eu, quem impedirá? É claro, ninguém vai impedir. Mas é uma forma do Senhor nos incomodar, chamar a nossa atenção novamente, trazer para reflexão. Realmente, agindo Deus, quem impedirá? Se eu creio que Deus está agindo, então por que eu estou desesperado? Se eu creio que Deus falou que vai agir na minha vida, vai agir na minha casa, por que eu estou desesperado? Ninguém vai impedir. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Verdade de Deus. O Senhor sabe da resposta. Mas o Senhor quer mais que uma resposta simples das nossas vidas. Deus, ninguém pode impedir, não. É uma resposta que está no nosso coração. É a nossa firmeza no Senhor e nosso propósito diante de Deus. Naquilo que Deus nos chamou para fazermos para Ele. E diante dEle, irmãos, a cada dia. Pagamos o preço, mas é necessário. Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Outra versão diz assim, e aí traz uma outra forma de entendermos esta palavra. Aqui nós vemos: agindo eu, quem impedirá? Outra versão diz assim: eu fazendo, quem pode desfazer? É o mesmo Deus falando algo para nós, e nós já temos agora duas formas de pensarmos. Isso faz todo sentido sobre as nossas vidas. Ninguém vai impedir o agir de Deus. E quando Deus age, algo Ele faz. E quando Deus faz algo, ninguém desfaz. Então são duas etapas, duas situações acontecendo na mesma frase. E Deus está agindo aqui, ninguém vai impedir esse agir de Deus. E tudo que Deus fizer aqui, ninguém vai desfazer o que Deus fez, irmãos. Porque tudo é o propósito do Senhor em nossas vidas. Santo Deus. Deus não faz pela metade. E Deus faz porque Ele tem um propósito. E quando pensamos agindo Deus, quem impedirá? Nós apontamos para nossas vidas, e eu quero fazer menção do que diz a palavra do Senhor. Não precisa abrir, serei breve. Mas o Senhor fez isso na vida de José. Deus quis José como governador do Egito, mas José estava longe do Egito, não era egípcio, não conhecia ninguém lá, não tinha influência nem onde ele morava, não tinha prestígio nem onde ele morava, quem dirá longe de casa. Mas tudo foi cooperando para que José fosse até onde Deus queria. E é essa palavra: agindo Deus, quem impedirá? Deus entrega os sonhos para José. José, ele conta, vou encurtar pelo tempo, mas José conta a seus irmãos, e depois conta o segundo ao seu pai. Eles questionam: nós vamos nos prostrar, você vai reinar, governar sobre nós. José, que sonho é esse? A Bíblia não fala que José teve interpretação dos seus sonhos, mas depois, no meio do caminho, José tem a interpretação do sonho de duas pessoas no cárcere, e depois tem a interpretação dos dois sonhos de Faraó no Egito. Deus estava ali trabalhando, e os seus irmãos já eram ciumados, porque ele era um filho da velhice de seu pai Jacó, e ele estava ali servindo o seu pai, e de tempo em tempo, a pedido do seu pai, ia buscar a informação dos seus irmãos e apresentava a seu pai. Seu pai lhe deu uma túnica colorida, tudo aquilo ia entrando no coração dos seus irmãos, e ali brotava uma inveja no que Deus estava fazendo na vida de José, mas Deus estava agindo, os irmãos não podiam impedir. Glória a Deus. Seus irmãos tramam matá-lo, não conseguem. Vem que para os ismaelitas estão a caminho lá do Egito, sem saberem, querendo fazer maldade para os seus irmãos. Eles estão empurrando José para o lugar que Deus preparou para ele. José não sabia, estava só sendo injustiçado, mas estava sendo vendido ali. E agora os ismaelitas, ao venderem também por Potifar,
Eles estavam levando José para onde Deus queria e não sabiam. Glória a Deus. E é isso que Deus faz. José, depois do sonho, irmão, o que aconteceu na vida dele? De bom, quase nada. E nós nos pegamos assim. Deus me deu sonhos. Deus falou que ele vai agir e ninguém vai impedir. Mas de lá para cá, só misericórdia. Eu não estou vendo nada acontecer de bom. José não via as coisas. Foi vendido e injustiçado pelos seus irmãos. Tido como morto para o seu pai. Arrancaram a sua túnica. Sujaram lá no sangue do cabrito que eles mataram. Mandaram para o pai. O seu filho está morto. O pai ficou agoniado durante muitos anos. Esse processo de José, desde o sonho até ser governador, foram 13 anos. 11 anos ele ficou auxiliando ali a casa de Potifar. Como Deus era com ele, diz a palavra, Potifar honrou e colocou ele à frente, confiava tudo nas mãos dele. A esposa de Potifar, por ver que José era bonito e formoso, tentou conquistá-lo, tentou se aproximar dele de forma indevida. E ele sempre fugindo da aparência do mal, não querendo desagradar a Deus. Jamais farei isso contra o meu Deus, de José. Ele nem estava muito preocupado com o próprio Senhor dele, Potifar. A preocupação maior era com Deus. E é isso que nós temos que ter no coração, irmãos. A nossa preocupação maior tem que ser com Deus. Não as pessoas fazem grandes sobre nós, porque é o Senhor que está em nossas vidas. E aí a mulher de Potifar, então, trama uma mentira, calúnia contra José, dizendo, chama os outros empregados ali e conta para eles uma história que é mentirosa. Depois Potifar também se apresenta à sua casa. Ela conta a mentira que José teria ido contra ela. E ele acredita na sua mulher, nem escuta José. José só está sendo injustiçado a todo momento. Primeiro pelos irmãos, agora por aquela família que ele trabalhou ali 11 anos. Ele estava vendo Deus abençoar, as coisas estavam até melhor ali, melhor do que está daquele jeito com os irmãos. Mas daqui a pouco aquilo que estava tão bom, irmãos, agora fica difícil para ele. Depois de 11 anos ali, sendo abençoado por Deus, Potifar, por esta mentira da sua mulher, injustamente coloca José no cárcere. Mas novamente a diferença, diz a palavra que Deus era com José no cárcere. E aí o carcereiro maior, responsável por todos, coloca José para estar à frente dos demais. E Deus honra novamente José ali no cárcere. E Deus continua a obra dele. E diz a palavra do Senhor, amados, que o padeiro e o copeiro do rei vão também para o cárcere. Ali José interpreta o sonho dos dois. E o do padeiro é que ele seria morto depois de 3 anos. E o sonho do copeiro é que depois de 3 anos o rei chamaria novamente e colocaria ele no cargo que ele estava exercendo antes. E quando José interpreta o sonho do copeiro, ele fala, lembra de mim quando você estiver na presença do rei Faraó. Mas aquele homem é chamado. A revelação dada por Deus para o sonho daqueles homens, aquilo acontece conforme a vontade do Senhor. E o rei chama o padeiro, o mata. O rei chama o copeiro, coloca novamente no seu cargo. Mas o copeiro se esquece de José. O copeiro se esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu de José, irmãos. José ainda ficou 2 anos ali, naquele cárcere. Agora 11 anos, auxiliando Potifar. Agora 2 anos no cárcere. Até que o rei então tem 2 sonhos. Sabe esse ditado popular que fala aí, a época da vaca gorda, vaca magra? Veio de lá, vem da Bíblia. Tem muitos ditados populares que estão na Bíblia, ninguém sabe, né? Muitos não sabem. E quando José é chamado por Faraó, porque quando Faraó conta os sonhos das pessoas que poderiam auxiliá-lo, ninguém consegue. E aí o copeiro se lembra, Faraó, eu esqueci de um homem, mas quando eu estava preso, quando você nos prendeu, houve um sonho do padeiro e o meu, e se concretizou pela interpretação de um hebreu. José foi lembrado depois de 2 anos, por causa de uma outra situação. Olha como Deus vai agindo, ninguém pode impedir, irmãos. O esquecimento do copeiro não impediu. A agressão e injustiça da mulher de Potifar sobre José não impediu o que Deus tinha para ele. O agir dos seus irmãos contra ele
Nada disso impediu, porque Deus tinha algo na vida dele e Deus queria fazer, irmãos. E à luz da palavra, cada dia nós vemos que é desta forma que acontece sobre as nossas vidas. O que Deus quer fazer, Ele faz. De alguma forma Deus faz. Não é a nossa força, não é nosso conhecimento, nosso entendimento, nossa sabedoria, mas é somente porque Deus escolheu alguém para alguma coisa. E Deus escolheu José para ser governador. Ninguém poderia impedir. E Faraó então chama José, e ele se apresenta, e José interpreta os dois sonhos. Faraó sonha um só, mas olha, nesses 7 anos de abundância aqui no reino, escolhe um governador, escolhe outras pessoas responsáveis para separar um quinto de tudo que for produzido, que for colhido, porque virá em seguida 7 anos de vacas magras. Vai ser difícil. E aí as coisas começaram a mudar. Os sonhos de José há 13 anos, agora ele começa a enxergar ali acontecendo. Ele não precisou ter a revelação, ele não precisou que Deus falasse para ele: ó, esses sonhos é porque eu vou fazer isso, isso e isso daqui a 13 anos. Deus não falou nada. José só precisava confiar que Deus era com ele. E às vezes quando nós temos uma palavra do Senhor, nós ficamos questionando: Senhor, mas explica mais, fala mais, Senhor. Deus quer ver a nossa fé, irmãos. Deus quer ver a nossa firmeza nele, independente das situações que estamos vivendo. Nós temos que ter algo no nosso coração. O lugar que Deus preparou para eu estar, a qualquer momento eu vou vivenciar isso. E Deus honrou José. E Faraó falou na presença de todos: não tem ninguém melhor do que você. José não precisou falar: aproveita, Faraó, que eu estou aqui te ajudando em nome de Deus. Me dá uma cadeira, me dá uma posição, me dá alguma coisa. Não precisou. Ele só fez o que Deus mandou: revela o sonho para Faraó, entrega para ele a estratégia com sabedoria. E ele falou: olha, constitui alguém aí. Aí ele foi chamado: não, você vai ser constituído. E ele foi abençoado, e ele foi governador. Resumindo, depois dos 7 anos, a fome, a escassez chegou em todo lugar. E aqueles irmãos que tentaram matá-lo tiveram que ir lá pedir socorro. E quem estava lá para socorrer eles? José. Foi tido como morto pelo pai. Agora o pai está feliz porque sabe que o filho está vivo. Os irmãos não sabem o que fazer agora, estão até pensando que vão morrer porque fizeram tudo aquilo com o seu irmão. Tentaram matá-lo, mas foi mais vantagem para eles vender, então venderam. Se livraram do irmão de qualquer forma, sem compaixão nenhuma. Mas Deus agora estava ali mostrando para todos por que Deus escolheu José. Porque no momento que José estava na realização completa do querer de Deus para a sua vida, a realização dos seus sonhos depois de 13 anos, agora José mostra para todo mundo porque Deus escolheu ele. Porque ele agiu agora com misericórdia diante dos seus irmãos. Deus sabe quem ele escolhe, irmãos. Deus sabe onde coloca cada pessoa. Então não se preocupe, quem está ali, está lá. Esteja em Deus, porque Deus vai agir, ninguém vai impedir a obra do Senhor sobre a sua vida. Amém? Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade, louvo ao Senhor por isso. Agradeço também ao pastor Edmilson pela confiança e o convite do presbítero Abraão. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus abençoe, meu pastor, esta palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando o pastor, a sua família. E o mistério do Senhor através da palavra. Que ainda que seja pelas águas, ou ainda que seja pelo fogo, o Senhor, Ele está purificando. Nas duas extremidades, o Senhor, Ele faz o impossível sobre as nossas vidas. Mesmo que são duas coisas distintas, mas nas mãos do Senhor, o Senhor usa para purificar. Louvado seja Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus.